meus alunos, graça e paz, tudo bem? Olha só, a nossa aula de hoje vai estar falando sobre uma das curiosidades dentro dos textos originais, que é sobre o divórcio e o repúdio. Nós vamos estar pontuando aqui o texto de Mateus 19, tá? E aí, esse assunto, para alguns, não era nem para estar sendo falado aqui. Por quê? Porque é um assunto que fala mais na questão da família, fala mais na questão de pessoas, né? E não tanto assim como alguém espera. No entanto, nós estamos trabalhando aqui no quesito que se chama Bíblia. Nós estamos aqui para falar do que a Bíblia diz. E esses assuntos assim tem que ser falado. Se esses assuntos não tivesse sido omitido pelos nossos professores, mestres, líderes, talvez não teríamos hoje essa confusão que nós temos no seio da igreja. Porque muitas pessoas vivem uma vida escravizada na miséria, na angústia, no fardo pesado, porque carrega em si um ensinamento, um dogma da igreja. Muitas pessoas estão vivendo escravizadas por causa de um ensino da religiosidade, um ensinamento que Cristo nunca ensinou, que Cristo nunca apoiou. Pessoas vivem debaixo de um jugo desigual porque acham que se sair desse jugo vai estar debaixo de uma condenação. Por que eu falo isso para você? Porque eu sei o que é isso, eu já vivi isso, eu já vivi esses sentimentos, esses traumas, essas frustrações, essas decepções. Quando eu casei pela primeira vez eu tinha 19 anos, quando tinha em torno de 22 anos eu me separei, passei pelo caso do divórcio. E aí foi uma frustração para mim, porque eu pensava que o meu ministério tinha se acabado, que a minha história tinha sido jogada de água abaixo, e eu fiz coisas pior do que poderia pensar. Por quê? Eu pensei, o meu ministério está acabado, eu não tenho mais, a minha chamada está de água abaixo, meu divórcio bateu na porta, entendeu? O divórcio bateu na minha porta. Eu implorei para minha ex-esposa voltar comigo, jejuei 40 dias, porque eu estava pensando mais no meu ministério, mais na minha vida ministerial, porque foi me ensinado que o divórcio é somente se a morte bater na porta, levar um dos cônjuges, aí sim pode, caso contrário não pode. Você tem que viver debaixo de um jugo, de uma humilhação, de isso e daquilo, mas tem que viver. Irmãos, você não sabe o que foi vazio, o que foi depressão, o que foi frustração que eu passei dentro de alguns meses. Eu pensei em matar, sim, eu pensei em matar o pai dela, a mãe dela, que eu culpava eles pelo divórcio. Eu pensei em matá-la. Será que isso de fato era amor? Amar é deixar o outro ser livre, tomar as suas escolhas, tomar as suas decisões. Pense. Eu não estou aqui dizendo que você tem que colocar o divórcio como primeira saída, que o divórcio tem que estar em primeiro lugar. Não. Você tem que viver aquele dilema que alguém vivia, que as pessoas viviam anteriormente. Desmantelou um aparelho, tem uma máquina quebrada, vamos arrumar. Vamos, tentar arrumar. Se não tiver jeito mais, joga fora e compra outro. Mas vamos tentar, vamos gastar até o último centavo para poder arrumar. Porque antigamente era assim, fazia até gambiarra para fazer funcionar. Hoje não, as pessoas casam com a ideologia, se não deu certo, separa. E não pode entrar nessa mentalidade. O divórcio tem que estar em última escala, tá? Então nós vamos tratar aqui acerca do divórcio, acerca do repúdio. Eu vou falar para você algo que eu aprendi através do meu divórcio. Eu estava em um grupo que era falando sobre restauração de casamento. A líder do grupo ensinava que não poderia de forma alguma, se o marido tivesse traindo a mulher ou a mulher traindo o marido, tinha que viver juntos. Eu estava num grupo que tinha mais de 100 pessoas e um dos casos lá foi uma mulher que disse que o marido dela dormia um dia com ela e outro dia com a amante, e a amante morava de frente. Que coisa do cão é essa? Então eu estou aqui para te ensinar o que a Bíblia diz. Eu não estou com compromisso com doutrina de igreja, que alguém criou, com dogmas da igreja, não. Eu quero ensinar para você o que a Bíblia diz. Eu estou aqui como seu professor e eu vou ensinar você o que a Bíblia diz. Tá? Ah, mas eu não concordo. Se você não concorda, coloque o seu comentário que você não concorda. Se você não entende assim, deixa aí o seu comentário, fala no nosso grupo. A gente vai falar sobre esse assunto, vai ser gostoso, né? Falar sobre isso. Eu quero ouvir sua opinião.
Mas agora, como professor, eu tenho que passar para você o que eu aprendi. Quando eu estava no ápice do sofrimento, da angústia, da depressão, foi Deus que me ensinou o que eu vou passar para você agora. Às vezes, eu corria para os meus pastores, pedia conselho, opinião. A opinião deles é: converse com ela, se humilhe, pede ela para voltar, sabe? E aí eu comecei a viver uma vida de escravidão. E o que acontece? Eu comecei assim a orar e a ler livros. Eu li aquele livro Casamento Blindado, né? Eu li 50 loucuras que os casais cometem. Que esse livro parece que estava contando a minha história, a minha vida. E eu sei que eu li em torno de 40 a 50 livros acerca da família. E todos eles, não todos, mas a maioria deles me ensinavam que eu tinha que lutar pelo meu casamento até a última instância. E se a mulher não quisesse voltar, eu estava com um casamento falido, eu estava com a minha vida destruída. Até que um dia, Deus me deu uma revelação em um dos textos de Isaías, me explicando em Isaías, para você ver o que de fato é divórcio. E Deus me explicou que a interpretação que o pessoal estava dando era uma interpretação antibíblica. Aí foi quando eu comecei a ser liberto e cumprir-se em mim o que está escrito no texto de João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Foi nesse momento que eu passei a ser liberto pela palavra, tá? Por isso que a nossa escola é transformados pelo poder da palavra, porque eu conheço, eu sou testemunha viva que a palavra transforma, regenera, tá? Então assim, o que você vai aprender aqui é coisas que você não costuma ver ensinar nas igrejas todos os dias, tá bom? Deus me ensinou acerca do divórcio. Um livro que eu gostei muito, que eu indico para você comprar, é Solteiro, Casado, Divorciado e Vida Após o Divórcio, de Miles Monroe. Pensa em um livro top. Ele te ensina coisas que você não vai ver pastores ensinando todo dia. Eu não sei se você sabe, mas os nossos pastores foram ensinados acerca do casamento pelos padres. E eu te pergunto, o que um padre, o que um papa sabe acerca de vida a dois? Eles não casam. Agora que tem a igreja que os padres casam. Mas a igreja primitiva católica não permitia casamento de padre. Por isso está aí, ó, os abusos, aí, ó, pedofilia, meio mundo de miséria acontecendo dentro da igreja católica. E não é só lá não, na Assembleia também acontece, mas por quê? Porque carrega uma maldição hereditária. Infelizmente existe isso. Tem alguns pastores que estão me assistindo agora, que são nossos alunos, que não vai concordar com isso, mas existem sim maldições hereditárias que nós herdamos, nós assembleanos, nós cristãos herdamos da igreja católica. Infelizmente está impregnada na igreja. Mas eu estou aqui com o compromisso de ensinar para você o que a Bíblia diz. Se você não concorda, não tem problema. Eu não estou aqui para agradar todo mundo. E também não estou aqui esperando que todos concordem com o que eu vou ensinar. Eu peço apenas respeito, peço que você se abra para a gente conhecer. Talvez eu esteja errado e o que você vai dizer vai iluminar minha mente. Nós temos que ter humildade para isso. Nós ensinamos e também aprendemos, tá? Então eu vou falar para você aqui experiência que eu vivi. Eu tenho hoje eu tenho 30 anos. Eu já vivi coisas que você vai falar assim: meu Deus, não acredito. Coisas extraordinárias. Olha, só para você ter ideia, a minha vida foi andando, conhecendo várias culturas, várias pessoas. Então eu já aconselhei muitas pessoas acerca do divórcio, sobre o repúdio, já lidei com tantas situações. Então eu tenho experiência que sobra para te passar, para dar esse ensinamento. Talvez você fale: você é um menino. Aí deixa eu te contar um pedacinho da minha experiência. Primeiro, já passei por um casamento, deu errado. Vivi com outra pessoa 7 meses. Nem quis casar, me ajuntei com essa pessoa, nunca contei isso para ninguém, estou contando para você agora que é meu aluno. Me ajuntei com essa pessoa e vivi 7 meses com ela, porque eu não queria casar, porque eu queria saber primeiro se ia dar para viver. Porque eu pensei, eu casei e deu errado. Então, deu divórcio, essa pessoa me traía, ia para o trabalho, dizia que saía 10 horas, meia-noite, sendo que ela saía 10. Eu ia buscar ela todo dia meia-noite, já estava na porta me esperando do serviço. E não tinha ninguém, mas só ela ficava lá. Enquanto na verdade ela saía 10 horas e ia com o patrão dela para um motel. Entendeu? Então assim, foram coisas que frustraram a minha vida, uma experiência.
casei agora, tenho uma filha, vivo com minha esposa feliz e tranquilo, e uma pessoa que supre as minhas necessidades e eu a dela. Um ajuda o outro. Agora, esse é meu testemunho de vida. Agora, deixa eu te contar um pouquinho também, só para você entender. Eu sou o segundo filho. Na minha família, na parte da minha mãe, somos 4. Cada um é de um pai diferente. Tenho experiência para contar, não tem? Aprendi a conviver com irmãos da mesma mãe, mas de pais diferentes. Irmãos apontando o defeito um do pai do outro. Outro detalhe: o meu pai tem outra esposa, tem 2 filhas. Vivi com ele. Meu pai era ditador. Rapaz, eu me lembro de uma vez que meu pai foi levar comida para minha madrasta e ela falou: mas você não trouxe a colher? Ele sapecou a vazia na cara dela. A minha mãe batia nos esposos que ela tinha. Toda vez que minha mãe, eu nunca vi um casamento que a minha mãe viveu que ela não bateu no esposo. Agora pense a mentalidade minha. Eu vi a minha mãe batendo nos esposos dela e dizia assim: eu não vou casar para a mulher me bater. Eu vi o meu pai batendo na minha madrasta e dizia assim: rapaz, é muito desigual esse jogo, porque o homem tem muita força em bater na mulher. Eu não quero tomar esse conhecimento, eu não quero ser assim, quero ser diferente. O meu pai me batia de uma forma que eu dizia assim: quando eu tiver um filho, eu não vou querer ser igual ao meu pai, educar meu pai igual ele me educou. Porque quando nós somos pais, nós temos a oportunidade de ser o pai que gostaríamos de ter. Quando você é esposo, você tem a oportunidade de ser o esposo que você sempre quis ver que o seu pai fosse para sua mãe, para sua madrasta, tá? A minha avó viveu muito tempo com o esposo dela, que no caso o meu avô, não porque ela amava, mas por causa dos filhos, e aguentou por causa dos filhos, e viveu depois que os filhos estavam tudo grande, ninguém estava morando com ela mais, o resto da vida por questão não de amor, mas de opinião. Minha avó morreu com 74 anos, meu avô morreu com 89 anos. Minha avó fazia uma comida, meu avô jogava a comida fora e dizia assim: desgraça, miséria, miséria, desgraça, desgraça, diabo, 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 diabo. Desse jeito ele fala: diabo, 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 essa mulher não sabe cozinhar, essa mulher não sei o quê. E saía e ia comer na rua. Todas as funcionárias que a minha avó colocava em casa, o meu avô, quando ele chegava da roça, ele tinha casos com essas mulheres. Então eu tenho experiência sobre família de sobra para passar para você. E eu quero que você preste bastante atenção nas aulas. Eu quero que você preste bastante atenção, que eu vou contar para você a experiência que eu vivi, a experiência que eu vi alguém vivendo, e a experiência que eu tive com a Bíblia, com a palavra de Deus, com o que Deus ensinou para mim, por meio do meu sofrimento, da minha perseguição, da minha angústia, do meu vazio. Não da minha perseguição, mas da perseguição que eu sofri. O diabo bate na porta dizendo para mim assim: tu acabou teu ministério, tu não vai pregar mais. O que os pastores não vão dizer agora? Rapaz, tu divorciou. Inúmeras outras desgraças que o diabo falava para mim dentro do meu quarto. E eu falava para ele assim: cadê tu, infeliz? Que tu só fala, mas não aparece. Nunca contei isso para você, nunca contei isso para ninguém, estou contando para você. Mas um dia a graça de Deus entrou dentro do meu quarto, dentro da minha casa, iluminou e falou assim: hoje eu vou te ensinar. Deus me ensinou o que estava escrito e eu quero passar para você. Depois de muito tempo, porque a minha vida é sempre lendo e estudando, eu vi alguns outros estudiosos falando acerca daquilo que eu aprendi com Deus. Eu falei assim: Deus revelou para ele também o que revelou para mim. Fiquei mais convicto porque eu estava certo do que eu estava vivendo, do que eu estava ensinando, do que eu tinha aprendido. E agora eu quero passar para você. Eu vou passar para você no nosso slide. Vamos para o slide? Vai ter um momento que vai ser assim, vai ser emocional, vai ser coisa, eu vou lembrar de coisas que eu vivi, eu vou sentir um impacto emocional na minha vida. Mas tem um momento que eu vou apresentar para você o que a Bíblia diz com dureza, porque a Bíblia às vezes ela é dura. Se você queira acreditar ou não, vai querer concordar ou não, aí é questão sua. Eu estou aqui como professor e vou passar para você o que a Bíblia diz. Eu não tenho compromisso com o que a igreja diz. O Beltrano falou, o seu clã. Porque o meu professor, eu estou pouco me lixando porque o seu professor, o seu pastor disse. Eu estou agora com o compromisso de ensinar para você o que a Bíblia diz. Isso porque tem aluno que chega para nós: o meu professor não ensinava assim. Eu não quero saber. Eu quero ensinar aqui para você o quê?
o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos mostra, o que ela nos revela e o que Deus passou para mim, eu quero passar para você. Eu quero cumprir aqui as palavras do apóstolo Paulo. O que eu aprendi do Senhor, isso também eu vos ensinei, porque eu sei que nós seremos condenados pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes e também seremos justificados. Tudo bem? Graça e paz, e vamos para a aula. Então estamos aqui, né? E a escola? É a escola Transformados pela Palavra. O nosso tema de hoje é: Deus odeia o divórcio ou repúdio? Qual a diferença? Professor, é esse que vos fala, professor Gustavo Marques, tá? Nós estamos aqui, né, há dias comentando. O assunto parece ser um assunto que não faz parte do grego, no entanto eu coloquei ele como curiosidade. Duas curiosidades que nós temos aqui a tratar e essa é uma delas, tá bom? Então vamos para o slide. Pois bem, aqui eu coloquei o seguinte, olha. Vamos falar sobre o assunto que só o seu tema já traz a sua seriedade. Isso porque muitos acham que o divórcio é a única saída para os seus problemas, quanto na verdade é a entrada para um problema maior. Digo isso porque sabemos que o divórcio é responsável pela maior dor emocional que o coração humano pode experimentar, ou você ainda não sabe disso? Quando eu falo que o divórcio é a maior dor no coração humano, eu estou falando de um divórcio quando há amor, quando existe amor, quando o homem ama a mulher, quando a mulher ama o homem, sabe? E por causa de uma dureza do coração, existe a fatalidade do divórcio. Agora, quando o homem não sente nada pela mulher, nem a mulher pelo homem, e há o divórcio, não há uma dor aqui, há uma libertação. Só que existem pessoas que estão vivendo hoje, tipo, o homem vive com a mulher sem amá-la, sem sentir nada por ela, é como se fosse uma irmã. A mulher vive com o homem como se fosse um irmão. Não existe o afeto de amor de homem para com mulher, o amor eros. Existe um amor ágape, um amor de Deus, um amor divino, mas não um amor humano de um para com o outro. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas eles vivem junto porque foram criados com uma raiz dos antepassados que dizia que é só até que a morte separe. Não há como se divorciar, só pode se divorciar se a morte. E vive debaixo de um jugo. E aí eu te digo, sacrifício nenhum no mundo vale a pena se não tiver amor. Ah, mas você está sendo radical, não sei o que. Não, eu estou dizendo para você algo baseado no que a Bíblia me diz, no que ela me dá respaldo, com base bíblica. Por quê? O apóstolo Paulo disse o seguinte, veja bem, se você se lançar no fogo, for queimado, se você morrer crucificado, se você dar todos os seus bens para alguém ou vender para ajudar os pobres e não haver amor, não houver, né, ou não existir, como você quer entender, amor, não tem o porquê esse sacrifício. Para que tamanho sacrifício? O próprio Deus fez isso por amor. O texto está dizendo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Ele amou o mundo que deu o filho. O texto está dizendo que Jesus disse, em favor deles eu me entrego a mim mesmo. Então foi por quê? Por amor. Por amor. Tá? Então não existe sacrifício no mundo que seja demais quando há amor. Mas não existe sacrifício no mundo que vale a pena quando não há amor. Tá bom? Eu quero que você entenda isso, eu quero que você pense comigo, compreenda o que eu quero dizer para você, porque nós vamos fazer uma viagem aqui, tá? Continuando, basta pegarmos como exemplo o ciclo emocional após o casamento passar pelo divórcio. Você já observou a solidão, a raiva, a culpa, a amargura, a frustração, o vazio, a depressão, a memória do passado? Tudo isso são sintomas que passam na cabeça de um divorciado. Mas isso é quando acontece o quê? É quando nenhum e nem o outro sente mais amor. Ou melhor, mas isso é quando um e o outro ainda sente amor, sente afeto um pelo outro. O que vem é isso aí, frustração, é vazio, é depressão, angústia. Mas
Quando não há amor, não acontece esses sintomas, ora, que eu acabei de apresentar a você. Só acontece quando há amor. Veja que eu estou sendo bem lacônico, estou sendo bem claro, bem objetivo, para você entender o que eu quero dizer aqui para você, tá? Quando há amor e o divórcio bate na sua porta, causa isso. Mas quando não há amor e há uma separação, há um divórcio, o que acontece é uma libertação. Mas vamos andando, tem coisa aqui para nós falar ainda. Nesse slide aqui, nós vamos ver esse aqui, ó. Olha, leia comigo. Então a grande questão está na dureza do coração, ou do nosso coração. O próprio Jesus falou sobre isso. Então, se você conhece alguém, ou se você está por um momento pensando no divórcio, eu gostaria que você parasse e pensasse primeiro nesse quesito aqui. Será que você está querendo se separar por causa de uma dureza do seu coração? Será que o motivo de você estar querendo optar pelo divórcio não é porque você está levantando uma muralha? Será que não é uma dureza aí? Uma resistência? Não entendi, Gustavo. Vamos continuar a leitura para você entender. Esses sintomas pontuados anteriormente que ocorrem em um ser humano após o divórcio retrata bastante o que Jesus falou. O que foi que Jesus falou? Jesus falou que muitas pessoas sofrem por causa da dureza do coração e por isso são acometidos pela fatalidade do divórcio. Continuando, você vai já entender. Às vezes, por levantar-se uma muralha em vez de abrir o coração para o perdão, faz-nos perder o coração. Se não tivermos um coração perdoador, jamais poderemos ver o eterno Deus, o nosso Criador. Se você tem a vontade de ver a Deus face a face, conhecer a Deus, o caminho mais perto se chama perdão, liberar o perdão. O pastor Josué Brito, um dos nossos alunos, que é pastor presidente da Assembleia de Deus de Madureira, falou acerca disso e eu achei muito bonito, porque de fato o divórcio às vezes só bate na porta e só entra por causa da falta de perdão. A pessoa levanta uma muralha e diz assim: não, ele me traiu tal dia, tal hora, eu não vou liberar o perdão, eu não vou perdoar, eu não perdoo, e levanta uma muralha. E talvez você está, sabe, ao ponto de acontecer isso aqui com você, ó. A frustração, a angústia, as memórias do passado, o vazio, aquele sentimento que podia ter liberado o perdão. Então, se você está pensando em divórcio, quem sou eu para dizer que não faça isso? Sendo que a Bíblia te dá legalidade para isso. O que eu posso dizer para você é, antes de tomar essa decisão, pense, reflita. Será que não é a dureza do seu coração? Chame o outro para conversar, explique para ele os seus sentimentos. Veja, gente, eu não aconselho ninguém a divorciar sem motivo. Tem que haver um motivo, tem que haver uma razão, mas antes de tomar essa decisão, converse com seu cônjuge, explica para ele o seu sentimento, se abra para ele, tenta resolver essa situação, essa questão com diálogo. Muitos casamentos, eu vou falar, Jesus, muitos casamentos têm se acabado por falta de diálogo. Eu li uma história de uma mulher que ela passou 20 anos casada comendo o miolo do pão e dando o casco para o marido. O marido, depois de um dia, falou assim: amor, você sabia que eu detesto o casco, essa casca, essa parte crocante do pão? E ela falou assim: você sabia que eu detesto o miolo? Eu dou o miolo para você porque a casca eu acho que é a parte que você gosta. E ele falou: eu só nunca falei nada porque eu achei que você gostava do miolo, por isso que eu sempre comi calado. O que quer dizer? O diálogo estava morto há 20 anos nesse casamento. Não deixe o seu casamento se acabar por causa do divórcio, ou melhor, por causa da falta de diálogo, tá? Antes de tomar essa decisão, converse, tente mudar, converse com o seu marido, passa para ele ou para sua esposa, passe para ele, para o seu cônjuge, o seu sentimento. Nós vamos nos aprofundar aqui por enquanto, depois nós vamos entrar no que a Bíblia diz, tá? Então segura aí. Aparentes contradições. Quando você lê esse livro aqui, ó, de Deuteronômio,
que pelos judeus é conhecido como Devarim, no capítulo 24, você vai ver um ensino de Moisés falando acerca do divórcio. Vamos ler o que está escrito aqui, ó. Parece haver uma contradição no ensino de Moisés quanto ao divórcio. Os ensinos de Jesus e de Paulo, parece que Moisés contradiz o que Paulo disse e o que Jesus disse. Parece que o que Jesus disse e o que Paulo diz contradiz o que Moisés disse. Entendeu agora? Beleza. Será que os dois ou os três, os textos bíblicos se contradizem? Queria Jesus contradizer a lei que ele veio cumprir? Jesus disse, eu vim cumprir toda a lei, mas parece que ele está contradizendo aqui, não é? Parece, entenda o que eu estou dizendo. A resposta é, não, Jesus não queria contradizer a lei. E como nós podemos explicar isso? Nós vamos entender no decorrer da aula, tá? Nós vamos chegar lá. Agora sim, a verdade é que Deus, ele repudia tanto o divórcio quanto a poligamia, porque ambos destrói o seu ideal que é para a família, o que é a família. Então, você vai ver que Deus, ele odeia, que Deus, ele não é que ele odeia em si o divórcio, mas que ele repudia o divórcio. Por que Deus repudia o divórcio? Porque Deus repudia, Deus não aceita o repúdio. Eu vou usar os originais aqui. Porque Deus não aceita o repúdio em um casamento, em uma família. Porque é semelhante à poligamia. Isso destrói o elo familiar, tá? E nós vamos continuar isso aqui na próxima aula, porque senão a aula vai ficar longa. Mas agora nós vamos entrar nos originais, viu? Nós vamos ver agora as versões, vamos comparar, vamos comentar. Vai ser, viu? Eu te aguardo, eu te espero na próxima aula, hein? Meus queridos alunos, a aula tá boa, mas eu tenho aquele compromisso de não estender muitas aulas, tá? Então, assim, nós vamos para a segunda aula acerca do divórcio, tá? Acerca do repúdio. E eu peço que você dê continuidade, assista a próxima aula, porque agora nós vamos, nos aprofundar cada aula mais. Eu quero que você entenda de uma vez por todas a diferença de divórcio para repúdio. Você entenda o sentimento de Deus. Eu quero que você conheça a mentalidade, a mente de Deus. E aí você fala, isso é impossível. Não, a Bíblia diz que isso é possível. Deus se deu a revelar ao homem, tá? Moisés conhecia a mente de Deus, o povo conhecia os atos de Deus. O que você quer conhecer? Os atos ou a mente de Deus? Pense nisso, tudo bem? Então a gente se vê na próxima aula, se assim o eterno Senhor nosso Deus nos permitir. Mas a aula tá boa, eu estou gostando e quero te ver na próxima aula, tá? Por enquanto, já deixa o seu comentário o que você achou dessa aula. Avalie o nosso produto, diga aí para nós, dá um like aqui na aula, tá? Dá um joinha para nós aí, vamos falar sobre este assunto tão importantíssimo para nós. Tudo bem? Deus te abençoe. Shalom, shalom, Letriot, a paz e até breve.